Muito bem, agora faltando 22 minutos para as 10 horas, você ouve o programa Insight pela sua rádio pelotense. E nós tínhamos deixado no bloco anterior exatamente essa vinculação, né? Onde tem organização, tem poder, né? E onde tem poder parece a doença do homem, porque o homem não consegue conviver tendo poder. E o Marcos Cunha, que nos acompanha pelo Facebook, nos perguntava também se, por acaso, a autoridade exagerada dos políticos hoje que se comportam como generais, se tem algo a ver com esse pátrio poder ao qual tu te referias, claro, das décadas anteriores. Se nós olharmos, né, e o professor Marcos Cunha viveu na Itália, né, eu me lembro quando eu li alguma coisa de Roma, que o homem tinha poder até de morte, né, dos filhos, né, ele era esse tipo de general, né? E mandava matar até o filho ou um neto, de acordo com o seu nível de julgamento, né? E a gente parece que tem lá no dentro de nós, né, esse general contido, né? Bom, nós temos, não sei se resquício é a palavra certa, eu acho que o Marcos Cunha está correto, a observação dele é perfeita. Acho que sim, que é um resquício, digamos assim, dessa autoridade exagerada que alguns homens se outorgavam no sentido de poderem decidir autoritariamente a vida, poder decidir autoritariamente a vida dos outros, dos filhos, nós estamos dizendo, né? Mas a vida dos outros, os coronéis antigos decidiam a vida das pessoas, né? E sim, são pessoas desadequadas, que não viram que o tempo passou, que a vida mudou, que a própria política, como de alguma forma herdeira desses cuidados necessários, nós sempre fazemos uma relação entre os políticos e os pais, nos mais diferentes níveis, que são representantes. Os políticos são representantes dos pais no sentido de cuidar o povo. E essas pessoas desadequadas, que estão ultrapassadas, 100% fora do tempo, seguem se comportando como se fossem pais antigos, autoritários, que pensam mais neles, que comem uma coisa, eles comem uma coisa, os filhos comem outra, que se dão direitos de forma absolutamente desrespeitosa e desconsiderada, através desse autoritarismo antigo que não levava em consideração todas essas questões que nós colocamos no bloco anterior. E sim, são pessoas que devem sair do ramo, devem se dedicar a outra coisa, estão fora, absolutamente desadequados. Mas parece que às vezes, em alguns momentos, tem espaço no pensamento social. Estamos em transição, estamos em transição, é um momento de transição histórico, onde nós ainda temos pessoas que se comportam assim e tem espaço ainda loucamente na nossa sociedade, e muitos de nós, de alguma forma, prestigiam e votam e colocam essas pessoas como representantes ainda internos nossos, mas em algum momento eles vão sobrar, porque já a tendência é que isso não seja mais assim. Claro, a autoridade sempre, como tu dizia, todos nós temos um tirano dentro de nós. Nós somos tiranos conosco, somos tiranos com as pessoas que amamos e assim sucessivamente, mas uma coisa é ter um tirano pequenininho e outra coisa é ter um tirano enorme e colocar em prática coisas horrorosas. Mas se nós pegarmos correntes de pensamento, Newton, né, num liberalismo, vamos pensar assim, clássico, né, o tirano é o capital. O capital não tem vida, ele tem os mecanismos próprios, né? E uma outra visão antagônica, que seria uma visão marxista, a necessidade de alguém que impõe a ordem de tal maneira que a pessoa não dá um pio. Né? Tirando igual. A questão é o ponto de equilíbrio. Na vida, o que faz obter, ou nos faz obter resultados interessantes, é o equilíbrio. As pessoas mais bem-sucedidas na vida são as que são equilibradas. São os sujeitos que, quando precisam ser duros, vão ser duros, quando precisam ser sinceros, vão ser sinceros, e quando tem que ser moles, vão ser moles. E tendo a consciência de que a sua moleza não é uma submissão, mas é uma necessidade, claro, que abre um espaço para os filhos dizerem coisas às vezes fortes, questionarem de frente, e em algum momento, quando necessário, entram outra vez, instalam um certo respeito, diminuem o sentimento de culpa de quem desrespeita o outro, maltrata o outro, fica culpado. Então os pais têm essa visão mais complexa, profunda, de que nós temos que dar uma liberdade para os nossos filhos, mas a partir do momento que eles passam a nos desrespeitar, isso piora a saúde mental deles. Então, mas o que nós consideramos como desrespeito? Esse é o ponto. Os maus tratos, a desconsideração, etc. Por exemplo, o triunfar sobre o outro,
ter a ideia de que pisoteasse o outro, destruísse o outro, ainda que metaforicamente matasse o teu pai, porque tu destruísse as ideias dele, destruísse os pensamentos dele, isso faz mal para a saúde psíquica do filho. Então cabe ao pai perceber em que momento ele tem que se colocar ou até se retirar da conversa, caso não exista outra possibilidade, para que esse tipo de sentimento não prossiga, para que o filho em algum momento sinta que não agradou, e que não precisa muito. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Se teu filho está sendo agressivo, mal educado, grosseiro contigo, ou a tua filha, se tu não consegue com argumentos interessantes levar ele a pensar e ponderar e tomar consciência disso, te retira. Ao te retirar, ele vai perceber que não agradou. Então ele vai revisar, ele vai pensar, ele vai se dar conta que ele fez algo que fez tu sair de perto. A rivalidade, nível de rivalidade, pai e filho, Newton, né? Ou mãe e filha. É universal, vai existir sempre. A questão é de como tu lidas com isso. Quando a criança é pequenininha e coloca a roupa da mãe, coloca o sapato da mãe, ou o menino coloca o sapato do pai, ou diz para o pai, a mãe é minha, isso é rivalidade. Começa aí. Já está. A disputa. Já está, desde sempre. A questão é como tu lidas com isso. Como tu podes permitir que teu filho cresça na vida sem ter ideia de que ele tem que te matar para crescer. Talvez esse seja o ponto. De que forma tu consegues, ao longo de 20 anos, e aqui voltamos da concepção a saída para o mundo, digamos assim, de forma mais eficiente, mais intensa, entrar na faculdade, na universidade, mudar de cidade e tudo mais, de que forma tu consegue, nesse curto espaço de 20 anos, poder passar para o teu filho, para os teus filhos, né? Tanto, não importa se é do gênero masculino ou masculino, que ele tem direito de viver a vida, defender as ideias, ter o seu espaço, a sua profissão, as suas escolhas, e que isso não é te matar. Quando ele discorda de ti, ele não está te matando. Ele está simplesmente vivendo a vida dele. Fazendo as suas escolhas. E de que forma tu podes passar... Então, e de que forma tu pode passar esses conceitos para ele, para que ele possa fazer as suas escolhas livre, e que isso não fique dentro dele com a ideia de que se ele discorda de ti, ele te mata. E aí surge o sentimento de culpa, surge a bronca, a raiva, a briga, etc, etc. De que maneira tu lidas com isso na relação da casa? De que forma tu colocas isso em prática? Então, também tem que ver com os pais. Claro, tem que ver com o filho, evidentemente, né? Lembra do Khalil Gibran Khalil, que tinha o poema do arco e da flecha, que ele dizia que os pais têm que ser como arcos que lançam os filhos flechas para o mundo? Bom, existem arcos e arcos, existem energias e energias dos arcos e flechas. Agora, Newton, se nós pegarmos o arco, é completamente diferente da flecha. Só que quando nós lançamos um filho do mundo, nós lançamos muitas vezes a cópia do arco. Atiramos o arco e não a flecha. Ou ficamos com a flecha na mão e jogamos o arco. Ou queremos que a flecha caia nos nossos pés. Fique cravada na nossa frente para estarmos olhando o tempo todo. Porque temos uma incerteza dentro de nós de que se a flecha vai para muito longe, vai ter um mau destino. Por que um mau destino? Se saiu de dentro de nós. Leva a nossa energia do arco. Seguimos em Khalil Gibran. Então, se nós estamos convencidos da nossa capacidade, que a nossa construção, voltamos ao primeiro bloco, foi suficientemente interessante como para que nossos filhos se lancem no mundo até com a nossa energia, e por nos levarem dentro deles numa boa construção, eles vão dar certo. Bom, do jeito deles. Cada flecha é uma flecha, que certamente não será igual ao arco, mas levará a nossa energia dentro deles. Da combinatória entre pais e filhos, a flecha irá mais longe ou mais perto? Bom, dependendo da força. Da força, da energia, da característica da flecha, se é mais pesada ou menos pesada. Qual é essa força? Né? Do tempo, da meteorologia, se tem vento, se tem chuva, se tem pedra. Mas do sentimento. Então, estamos falando da disso. Relação. Aí está. Isso? A força da relação. Aí está. Pegar essa essência da coisa. Tomara que as pessoas em casa tenham entendido assim. Isso é uma construção. Isso é uma construção. E aí nós vamos lançar pessoas na política, na economia, na escola, professores, arquitetos, engenheiros, obreiros, cada um com a sua energia, que nos leva dentro. Isso é uma construção. Essa é a essência da vida. Se as pessoas entenderem isso, cada um vai ter a sua flecha para ser lançada mais longe ou mais perto, que vai levar dentro dela a energia da casa.
E o resultado vai ser consequência dessa combinatória do dia a dia de 20 anos. Estou dizendo 20 anos, pode ser 15, 20 ou 25 ou 30, não importa. Mas, genericamente, 20 anos, em média. Se as pessoas entenderem, elas vão se dar conta de que eles vão estar sempre presentes, ainda que não enxerguem mais a flecha. Porque aquela flecha vai levar inscrita dentro dela a história daquela família. Eu conto coisas bem interessantes da minha vida pessoal. Muitos anos atrás, eu tinha um campinho que eu ia e voltava, fim de semana e tal, e tinha que passar num lugar que tinha um pouquinho tinha um mato, era uma sanga com barro e tal, às vezes tinha que cortar uns galinhos lá para passar, e eu levava uma faca comprida, tipo um facão debaixo do banco. Levava porque eventualmente eu tinha que fazer aquilo ali, desgalhar um pouquinho a estrada, fazer tipo uma picadinha para passar. Muitos anos depois, já não tinha mais nada, já tinha terminado. Muitos anos depois, um amigo deu para o meu filho uma faca de presente. Ele não sabia o que fazer com a faca, porque ele estudante de medicina, a faca não tinha muito sentido para ele. Um dia eu entrei dentro do carro dele, a faca estava guardada debaixo do banco, no mesmo lugar onde eu guardava na minha caminhonete. E eu não falei nada para ele, mas me perguntei, por que ele guardou a faca no mesmo lugar que eu? E ele fez aquilo no piloto automático. Um dia eu perguntei para ele, tu guardaste a tua faca debaixo do banco? Ele, eu não sabia o que fazer com ela. Eu queria guardar, porque era uma coisa importante, foi uma pessoa importante que me deu de presente. No futuro eu vou dar um destino melhor. Ele estava pensando na casa dele, no churrasco, coisa assim. E ele guardou debaixo do banco, ele não guardou no armário, numa gaveta, não guardou no quarto dele. Colocou debaixo do banco no mesmo lugar que eu guardava a minha, que tinha uma outra finalidade. Então, ele fez no piloto automático isso. Eu não disse para ele. Sim, e ele não pensou. E é só uma metáfora. A faca. Quantas coisas ele no piloto automático faz igual a mim? Boas e ruins. Então eu tenho que ter a consciência de que a minha simples presença imprime um selo nele. No bom e no ruim. É muito importante que eu me cuide. No que eu digo e no que eu faço. Porque vai entrar para dentro dele. Queira eu ou não. Queira ele ou não. A faca vai estar debaixo do banco. Mesmo que não tenha uma finalidade imediata. Essa consciência no dia a dia de uma criação de um filho, né, é importante. O problema é quando a gente está, Newton, no piloto automático, tu não pensa, né? Que o teu filho, ele vai ver o que tu estás fazendo. Né? Então, vai aprender com aquilo que tu estás fazendo. Mas é fantástico perceber que vai estar dentro dele. Vai estar dentro dele. E é importante que as pessoas percebam que vai estar o bom e vai estar o ruim. E não existe filtro pro bom e pro ruim. As coisas vão ir se acomodando, vão encontrar lugar. Vai se sedimentando como a sujeira, como o pó. E nos lugares possíveis. Sem que nós possamos ver, entender, compreender isso com mais profundidade. Mas vai estar ali. É um capital, é a essência do sujeito. E nós fazemos parte dessa essência. Voltamos agora para Khalil Gibran. Quando a flecha vai para o mundo, vai com a nossa essência, vai com a faca debaixo do banco. Vai com o pó, com a poeira do ambiente da casa. Que nós nem sabemos onde está, mas está. Então é muito importante que nós cuidemos disso aqui. Nós temos aí um potencial enorme de criar bons sujeitos ou maus sujeitos. Na medida em que botamos mais coisas boas e menos ruins e vice-versa. Então, não é ao acaso, só o acaso e as coisas assim tão aleatórias e que colocamos qualquer flecha e jogamos. A vida não é assim. A vida é assim dessas pessoas, um pouco como o professor Marcos Cunha dizia, que chegam na política depois como generais, porque não repensaram a vida, não revisaram, não se recolocaram e tudo mais. São flechas que foram lançadas de qualquer jeito. Pegou um bambu qualquer, como dizia o Janot, e joga. Bom, existem flechas de bambu, nem sei se são as melhores, mas existem flechas de diferentes madeiras. As flechas, os arcos são escolhidos madeiras especiais que têm mais tensão, mais elasticidade, mais flexibilidade, mais dureza e assim sucessivamente. É nítido, né? Que a liberdade, eu acho que é preciosa e é uma evolução do homem, né? Mais livre, mais evoluído. Dá para dizer isso? Bom, é uma caminhada. Eu acho que as pessoas que evoluem são aquelas que conseguem, de alguma forma, fazer o que nós estamos fazendo aqui. Que
conseguem pensar. Mas como é que a gente pode pensar se a gente não é livre? Bom, todos nós temos uma liberdade condicional, digamos assim, na medida que temos uma vala comum para onde, quando tem enchente ou chuvarada, nós somos arrastados em momentos de crise. Sim, tem essa liberdade condicional a qual tu te referias, ela existe. Mas é importante que nós lutemos, que nós examinemos isso racionalmente, conscientemente. O pensar profundamente, eu digo isso para as pessoas de casa, pensar profundamente cria ferramentas dentro da nossa cabeça para questionar essa vala comum, que muitas vezes nós somos arrastados sem pensarmos. Toda vez que nós ficamos no piloto automático, quando tu diz, bom dia, 6 da manhã, iniciaste o programa hoje, às 9 da manhã, tu iniciaste no piloto automático. Agora, por que tu dizes 6 da manhã, quando nós estamos no programa 9? Porque tu estás pensando no programa Cio da Terra, não sei se ainda é Cio Agora da... é realidade rural. É realidade rural. Então, tu estás num outro programa, numa outra realidade, vamos dizer assim, uma parte, pelo menos, da tua cabeça. Por quê? Porque tu saísse de casa, saísse rápido, chegasse aqui, sentasse bom, no piloto automático iniciasse o programa rural, e não um programa de saúde. Isso nos faz pensar que algo dentro de ti te mantém conectado por uma necessidade, por momentos, conflitos, fantasias, enfim, desejos e tudo mais, te faz estar conectado com aquilo. Não interessa entrar em profundidade, mas simplesmente algo te canalizou, te arrastou como uma vala comum para aqueles pensamentos da tua rotina diária. Se tu não parares, não tomares consciência, não pensares, opa, tem algo aqui que está me fazendo entrar no programa anterior e não neste, tu vai seguir insistindo, bom dia, 6 da manhã, ou então retornamos para o programa tal, claro. Porque tu vai seguir sendo arrastada. A forma de não nos deixarmos arrastar passa exatamente por aí, pela capacidade de pensarmos com profundidade. Temos um ouvinte na linha, né? Vamos ver se a gente consegue ouvi-lo no retorno. Alô, bom dia. Alô, bom dia, é o sempre. Neri, tudo bem, Neri? Tudo legal, e você? Tudo bem, fazia a hora que não ligávamos, né? É sempre um prazer te ouvir. Né? Eu de vez em quando dou um descanso para você. Tá bem. Mas o Dr. Nilton, como sempre provocante, ele joga às vezes no ar para ver se a gente até onde consegue chegar ou a cabeça da gente. Quando o senhor fala assim, Dr. Nilton, com relação assim como o próprio Lian também fala da tal de liberdade, eu lhe pergunto o seguinte, até onde a gente age correto quando eu, pelo menos, pensava assim, acho que ainda penso, que a liberdade ela existe, né, como a democracia, mas ela deve ser dosada, porque eu não sou a favor, em hipótese alguma, do autoritarismo, mas eu sou a favor da autoridade. Então, vai daí que eu pergunto assim, né, até a expressão não me agrada muito, porque eu gosto muito de falar em política, mas, vamos dizer, existe a gente agir assim com liberdade policiada? Eu vou deixar para vocês aí, tá? Essa tal liberdade, tá bem, Neri, um abraço, Neri, obrigado. Eu acho que a própria liberdade, a palavra liberdade, dá um programa, no mínimo, um programa inteiro, né? Com certeza. Porque a pergunta que fica também, Nilton, até somos, né? A gente será que tem liberdade, nós, como indivíduo? E o Neri deu um passo adiante, ele perguntou se nós somos capazes de lidar bem com a liberdade, respeitando o outro, sem exigir um controle. Não somos capazes disso. O ser humano não pode viver com essa liberdade restrita, infantil, digamos assim, enquanto pensamento. Nós precisamos sim do controle, da observação, nós precisamos da justiça. Agora esse momento é um momento super importante, que essas pessoas absolutamente descontroladas, que assumem cargos que deveriam ser administrativos para nós e lidaram como se o Estado fosse deles. Se não fosse a justiça, que é o controle, certamente essas pessoas não seguiriam assim até o fim, como todos os estados autoritários. Freud dizia
nos primeiros escritos que a sociedade, o ser humano primitivo só tinha se organizado em termos de sociedade a partir do momento que ele pôde estabelecer algumas leis, alguns códigos de leis. Inicialmente as pessoas viviam loucamente, agressivamente, uns dominando os outros, uns matando os outros, lutando pelas mesmas coisas, em especial pelas mulheres do grupo primitivo, onde as mulheres eram de todos e todos se matavam para ter as mulheres. Freud dizia que as pessoas só se organizaram de uma forma um pouco mais civilizada, e a partir daí iniciou a história da civilização, no momento em que alguém teve a ideia de dizer: olha pessoal, vamos nos organizar aqui, nós estamos nos matando por causa das mesmas mulheres, vamos fazer diferente, então vamos distribuir as mulheres, cada um tem a sua mulher, ou para que a gente possa, e vamos respeitar essa regra para que nós possamos conviver harmoniosamente. E, claro, estou exagerando, no mundo primitivo, evidentemente que não foi assim, mas estamos civilizando a conversa, né? Ou seja, se instalou um código de ética dentro do grupo primitivo. A partir daí surge a civilização. Então, as leis são civilizatórias para o ser humano. Sempre foram. E vão ser assim por um bom tempo. A contenção, então, das liberdades. Então, a contenção dos exageros. Nós temos o exagero dentro de nós. Nós temos a tendência ao exagero. Alguns mais, outros menos. Tem pessoas que nascem e se criam num ambiente familiar, onde os exageros são comentados, onde a ética passa por valores mais aprimorados, mais sofisticados, que as pessoas chegam na vida adulta sem precisar grandes leis. Que elas mesmo respeitam as leis, ou muitas vezes elas nem têm contato com a lei, mas já têm claro na cabeça que elas não precisam, não devem fazer determinada coisa, porque é ruim para elas, ruim para o outro e tudo mais. Então a pessoa já tem um código de lei civilizatório dentro da cabeça, porque vem de uma família relativamente civilizada dentro desse contexto. Mas tem pessoas que não, que vêm de um lugar onde não tem regra, não tem lei. A lei é do mais forte, do pisar, da sobrevivência, da luta, do dia a dia, e assim sucessivamente. Então essas pessoas precisam uma contenção maior, até educativa, pedagógica, que deveriam, um pouco a ideia original dos presídios, das cadeias e tudo mais, que exercesse essa função organizadora da cabeça das pessoas, já que elas não tiverem casa, que não existe, evidentemente, porque as próprias pessoas que organizaram isso não têm organização. Tem gente ganhando dinheiro, os presídios é uma fonte de dinheiro muito grande, o Estado paga por cabeça de pessoas dentro do presídio para uma empresa que administra o presídio. Quanto mais gente tiver dentro da mesma cela, mais essa pessoa ganha. Então não existe organização nenhuma. De novo, a exploração, é o desumano, onde deveria existir a humanidade. Voltamos à pergunta do Neri. Podemos viver de forma livre, de forma irrestrita? Não, não podemos. O ser humano precisa de leis. Então, é uma liberdade condicional, acompanhada, vigiada. Agora, nós perseguimos o livre-arbítrio, né? Nós queremos o livre-arbítrio. Né? As pessoas que vêm de um ambiente relativamente saudável, dentro desse contexto que nós estamos enfocando hoje no programa, são pessoas que precisam de menos contenção. São pessoas que já têm a contenção dentro de si. São pessoas respeitosas, que não pegam o que é dos outros, que têm o que é seu, que trabalham, ganham, que amam, que constroem a sua família sem destruir o que está na volta. Sim. Então, a pessoa já tem a organização dentro de si. Mas tem pessoas que não. Essas pessoas, de repente, a lei não é tão importante. Porque talvez no próximo programa, Nilton, perdão por interromper, mas no próximo programa a gente faça alguma coisa sobre a questão da liberdade. Perfeito. Até onde, né, nós temos liberdade? Porque nós somos, como disse, né, o Gibran, se nós somos uma flecha, nós temos uma condução de uma força. Sim. Né? Quer dizer, nós podemos mudar a direção ou a força que nos conduz para algum caminho. E qual a interferência, qual a resistência que a natureza... Qual é a interferência da flecha? que a flecha encontra na vida para ir mais longe ou mais perto. Se ela se desvia do objetivo final ou não. Por isso que o Gibran, né, eu acho que é um dos livros interessantes para qualquer pessoa, né? Se iniciar uma boa leitura, está aí, né? Profeta de Gibran, e tem outros livros nessa direção, porque faz pensar sempre, né? Qualquer capítulo. Com certeza, isso. E para finalizar, o professor Marcos Cunha nos perguntou novamente se a família influencia no governo e o governo na família. Nós já respondemos dizendo que sim, que na medida em que nós temos o nosso código de ética familiar, isso chega no governo, evidentemente, quando nossos filhos têm a possibilidade de assumir algum cargo importante, e vice-versa. Os que não tiverem esse código de ética vão influenciar dando maus exemplos. Depois terminamos aqui a parte de psicanálise, embora a psicanálise sempre esteja com a gente, né, com o Dr. João Nilton também.
vem a doutora Maristela, que fala sobre transplante de rins, né, que aqui acontece em Pelotas. E é um tema super importante. Pois é, no Hospital São Francisco de Paula. Depois do intervalo.